Boa noite. Você pode se assentar. Para mim é uma alegria estar aqui de volta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui chegaram antes de 2010? Aqui. Estão aqui desde antes de 2010. Então eu sou mais dessa casa do que vocês. Na verdade, 2008. 2008. Desde 2008 eu tenho um relacionamento com a Monte Sião, com Dunamis. Em 2008 eu e o pastor de vocês, o Theo, o Theo tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e eu liderava a adoração. E eu fui liderar a adoração numa cruzada do Randy Clark no Rio de Janeiro, e depois nós fomos para Uberlândia. E aí eu terminei de liderar a adoração lá na cruzada do Randy Clark no Rio de Janeiro, e depois descemos para Uberlândia, estava em Uberlândia, e eu estava lá depois daquela coisa maluca, né, que era o seguinte: você ministrava de manhã, de tarde, de noite, e era 2 horas de worship. Depois das 2 horas de worship você ficava tocando mais 2 horas, segurando ali para o Randy pregar, e depois nós ficávamos mais 3 horas no final. Então, normalmente um culto era de 6, 7 horas, os cultos que a gente participava. E isso era manhã, tarde e noite. Então você não tinha mais vida, né? Eu me lembro que eu tinha uma tarde de folga, estou no quarto lá assistindo um jogo do Flamengo, aleluia. Me sinto espiritual toda vez que o Flamengo ganha, mais espiritual. E aí aí alguém tinha falado para mim que alguém ia ficar no meu quarto, e de repente entra um japonês no meu quarto. Tudo bem? Tudo bem. Aí ele chega e fala: você é flamenguista? Eu falei assim: sou. E você? Sou São Paulino. E aí começou aquela brincadeira e tal e tal. E mal a gente sabia que nossa amizade ia se desenvolver e nós íamos fazer coisas juntas na próxima década. Então tem uma década que a gente tem trabalhado juntos. Muito desse movimento, dessa mentalidade de reino no Brasil veio daquela época. E um dos cultos que o Dudu estava falando, que eu vim pregar no início, a primeira conferência Dunamis, segunda conferência Dunamis, lá no prédio lá de vocês, lá do Morumbi. E me lembro que foi a primeira vez que eu vim aqui estar com vocês, e foi muito legal. E depois fui chamado para fazer parte desses cultos Dunamis que aconteciam lá na Uniítalo. E eu me lembro que naquele dia que a gente pregou, uma galera veio para Jesus, e eu vi o maior catarro da minha vida, a maior meleca da minha vida. Era de uma pessoa que estava do lado do Dudu. O Dudu estava chapado e tinha uma menina que o catarro começava aqui até aqui. E ela fazia assim, subia um pouquinho. São coisas que ficam nos bastidores. Mas foi um momento único. Naquelas próximas reuniões, muita gente veio para Jesus. Muita gente que hoje está liderando vários lugares aqui na Monte Sião e no Dunamis. Foi um tempo muito especial. E eu estou muito feliz de voltar aqui. A gente acabou de sair lá do 21. Foi muito bom essas 2 últimas noites. E eu estou com expectativa para cá. A gente veio no carro, chapando para cá. Deixa eu mostrar uma música aí para vocês aí. E aquela música, o Dudu falou assim: estou ficando com fome. E aí a gente começou a falar em línguas. Foi um tempo bem legal dentro do carro vindo para cá. Mas antes de eu entrar na palavra, eu tenho um convite para você. Todos os anos a gente faz uma conferência em Brasília, que literalmente o Brasil inteiro e algumas nações descem para lá. A primeira viagem do Dudu missionária, não foi? Foi numa conferência do Nova Geração. Primeira vez que ele saiu viajando foi numa conferência do Nova, lá em Brasília. Ele e o irmão dele, o Caissara. E eles ficaram bêbados do espírito, do primeiro dia ao último dia. Não sei se você já ficou bêbado no espírito, mas eu oro para que você fique bêbado no espírito. Eu falava: isso nunca vai acontecer comigo. Talvez você seja desses. Isso nunca vai acontecer comigo, esse negócio não me pega, esse negócio não. Eu falava desse jeito. Eu ficava brincando, ficava assim: eu tenho medo de ficar assim. Eu olhava a galera rolando, eu tenho medo de ficar assim. Até o dia que eu paguei uma das grandes vestes da minha vida. Depois eu conto isso. Mas essa conferência a gente faz em Brasília, e a gente tem toda a nação descendo para lá. Ano passado nós tínhamos 12 nações, ano retrasado 17 nações que vieram.
E é um tempo que é um tempo tão precioso, porque é mais do que uma conferência, é um ajuntamento de jovens avivalistas e reformadores. A gente acredita que ali, aquele lugar se torna um catalisador de Deus para a nação e para as nações. Então, todas as vezes que a gente congrega naquele lugar, a gente junta essa geração que tem fome e sede por uma transformação, Deus vem. Ano passado, nós sempre terminamos com aquele túnel de fogo. E ano passado, literalmente, quando acabou a reunião, o povo, nós tínhamos lá mais de 3.000 jovens, e eles tomaram a adoração, e a banda simplesmente acompanhou o que o povo cantava, e nós ficamos sendo liderados em adoração, não pela banda, mas pelo povo. Então um grupo começava a cantar uma música, e todo mundo começava a cantar, o auditório vinha, e aí depois parava aquela música, outro grupo começava a cantar, e de uma maneira espontânea, nós ficamos ali por mais de 1 hora sendo liderados espontaneamente em adoração. Foi algo lindo. Tinha alguém lá, daqui, que estava lá? Estava lá domingo à noite? Foi lindo o que aconteceu lá. E eu me lembro que eu estava bêbado do Espírito, deitado lá atrás, e só eu e o Rodolfo, e a gente estava lá se abraçando e rolando no chão. Foi bem legal. E esse ano nós vamos estar realizando também a conferência, que será dos dias 3 a 5 de agosto. E eu queria te chamar para você ir, para você descer para lá, se você tem interesse em fazer isso. E vai ser um tempo muito legal. Algumas pessoas bem especiais estarão conosco. O Jeremy Riddle, da igreja Bethel, da Bethel Music, vai estar com a gente. É um bom amigo. A gente esteve agora junto com ele antes dele mudar, que quando ele mudou da Califórnia, de Redding, desceu para o sul da Califórnia. A gente esteve na casa dele, e ele falou como a conferência do ano passado impactou a vida dele, e como isso trouxe um impacto nele. Então ele queria voltar, ele está voltando agora esse ano. Vai estar um cara chamado Martin Smith. Alguém conhece aqui Martin Smith? Delirious. Alguém conhece uma banda chamada Delirious? Você está em pecado, cara. Você precisa conhecer o Delirious. Delirious simplesmente foi o pioneiro de todo esse movimento de adoração. A Hillsong diz que, da Austrália, diz que quem influenciou eles foi, a parte musical foi Delirious, com Martin Smith. E ele vai estar na conferência, vai ser bem legal. O pastor Irving, lá da igreja Mosaic de LA, e o Theo, o Rodolfo e todos os outros nossos amigos do Brasil vão estar lá conosco. Eu tenho um vídeo aqui de chamada, queria passar e depois eu vou pregar. Nada pode parar a marcha da igreja. Nada pode parar os homens de história. Nada pode parar a marcha da igreja. Nada pode parar os homens de história. Não existe um poder nessa terra, não existe um poder sobre os céus que pode parar o que Jesus está começando em nossa geração. Toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, não vai parar! Eu acredito de verdade que existe um movimento contínuo do reino acontecendo agora. Sabe, existe uma fagulha de avivamento que nasceu em nossa geração, e isso não vai mais parar. A Bíblia fala que o avanço desse reino nunca teria fim. Então o que começou há 2000 anos atrás com Jesus Cristo tem sido passado de geração em geração. E eu acredito que vem acontecendo um acúmulo. É como se você ficasse depositando dinheiro em um banco e aquilo ali fosse acumulando. Existe um acúmulo de Deus, para a nossa hora, amém? E eu acredito que a nossa geração, ela está vivendo uma glória muito maior do que qualquer outra geração. Agora é a hora de nós vermos aquilo que foi profetizado pelos nossos pais na fé, por aqueles que desbravaram essa nação. E Deus tem falado para a gente que agora é a hora do movimento invencível, algo que não pode ser parado. Você já viu quando um rio começa a fluir, você bota comportas para tentar parar o rio, o que acontece? A água vai crescendo e engole. Eu acredito que Deus está levantando uma geração para engolir sistemas, transformar sistemas.
Deus está levantando uma geração para provocar uma mudança tão real e significativa em nossa nação, que os efeitos disso serão sentidos pelas próximas gerações. E você faz parte disso. Você faz parte de uma geração que foi selada e separada pelo céu. Você faz parte de uma geração que foi eleita pelos céus. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu. E agora é a hora de nós nos alinharmos com todo o propósito dele para esse tempo. E existe lugares que são catalisadores. Na verdade, existem gerações que são catalisadoras para um novo tempo. Sabe que de tempos em tempos se abre uma janela de oportunidade. Nós precisamos entrar nessa janela de oportunidade. Nos dias de Moisés foi aquela abertura do mar. Sabe, quando o mar vermelho se abriu, o povo precisava passar. Você precisa passar. É hora de nós botarmos os pés nessa transição de Deus que Ele tem provocado em nossa geração, para que nós possamos viver e experimentar o melhor dele na próxima estação. Eu não sei se você tem sentido, mas eu tinha sentido uma mudança tão significativa no Brasil nesses últimos 3 anos. Há uma nova fome vindo sobre o Brasil. Sabe, nós temos visto reuniões que não tinham nada para dar certo, de repente, bum. Nós temos visto reuniões pequenas se tornarem grandes. Sabe, lá na nossa cidade, eu tenho experimentado um acelerar de Deus tão lindo lá em Brasília. Tem um ano e 7 meses que eu assumi a igreja local em Brasília. Eu tenho pastoreado junto com meu pai. E meu pai sempre pastoreou uma igreja pequena, de 300 pessoas, a vida inteira. Ele sempre foi muito fiel àquele pastoreio. Ano passado nós começamos a experimentar um sprint de Deus. Assim, Deus começou a fazer a gente correr mais. Só ano passado nós batizamos e membramos 678 pessoas. E uma nuvem de salvação tem vindo, sabe? Nós temos visto de verdade. Eu sei que Deus tem acrescentado mais e mais você a essa casa também. E tem sido assim ao redor da nação. Sabe, eu tenho um filho da fé que eu cuidei dele desde os 7 anos de idade. E teve um determinado ponto da vida dele que ele se desviou. E ele literalmente entrou no mundo das drogas. E se afundou pesadão. E a mãe dele, a família dele é uma família que frequenta a casa dos meus pais desde sempre. E eu vi esse menino, ele recebendo várias palavras. Eu mesmo profetizei várias palavras sobre ele quando ele era criança. E de repente parece que todas aquelas palavras tinham sumido. E depois de ele ter afundado, ele conheceu todo aquele mundo negro ali que corre a minha cidade. E um dia Deus capturou ele de volta. E quando Deus capturou ele de volta, ele estava com tanta fome de Deus, tanta sede de Deus, que ele precisava fazer alguma coisa, sabe? Na verdade eu falo para ele: João, você recebeu um batismo de fogo. Por que é o batismo de fogo? O batismo de fogo é aquilo que te coloca em movimento. Faz o seguinte: pega um fósforo, liga um fósforo e segura o fósforo assim. Quando o fogo vem descendo e toca na tua mão, o que acontece com você? Você movimenta. Então o batismo de fogo, ele te coloca em movimento. Você quer saber se alguém está queimando? Olhe se ele está em movimento. Então quando você está queimando, você está em movimento, ok? Então ele foi, então agora ele tem um encontro dele com Jesus. E ele então volta e começa a pregar numa praça. Na verdade ele começou numa estação de metrô. No primeiro dia ele está pregando lá com mais 3 pessoas lá. E ele vê um cara carregando um engradado de cerveja. E ele chega até o cara e ele entrega uma palavra para o cara. E na hora que ele entrega uma palavra, o cara solta a cerveja no chão e vem para Jesus. Aí ele vai para uma praça e faz a primeira reunião com 12 pessoas. Depois de 12 pessoas, numa terça-feira, ele volta na outra terça para fazer essa reunião na praça. E de repente vai para 25 pessoas. E depois vai para 50 pessoas. Depois vai para 100 pessoas. E aí de repente ele começa a fazer, continua provocando aquela reunião. 400 pessoas na praça. Aí depois dessa reunião vai para 600 pessoas. E de repente ele continua pregando, 1000 pessoas na praça, 1000 jovens. E no lugar de maior suicídio da cidade de Brasília, de repente as pessoas estão indo se matar e começam a ir para o meio da reunião. Eu vou lá pregar na reunião dele, chego lá na reunião, tinha uma mulher que entrou com um caroço desse tamanho no pescoço. Estou falando desse tamanho porque realmente tinha 7 centímetros o caroço. E ela tinha sido demitida do trabalho na sexta anterior, perdeu o plano de saúde, não tinha como fazer cirurgia para tirar o caroço. E ela passa na praça, ela ouve a música, ela chega na praça. Só de pisar na praça o caroço some. E aí começa a acontecer uma nuvem de milagres.
De repente tem 2.000 jovens na praça, sem uma luz. A primeira vez que eles botaram uma caixinha de som foi o dia que eu fui pregar lá. E a cada reunião, 70 pessoas, 100 pessoas vêm ao Senhor. Na última reunião estava eu e Lincoln lá, e eu estava pregando, de repente falei, vem Espírito Santo. De repente começou os demônios começaram a manifestar. Sabe aquele negócio que só Jesus sabe fazer? E o Lincoln está lá orando pelas pessoas, Senhor, mais, Senhor. E eu estou, vem aqui expulsar o demônio da mulher. Curas, milagres. Sabe, uma menina que escreveu um testemunho para mim no direct, dizendo que ela estava passando para isso se matar. Aquela era a noite, ela já tinha escrito a carta, sabe a carta? E ela chega naquele lugar e a presença de Deus vem sobre ela. São inúmeros testemunhos. Na verdade, o que eu quero dizer é que está havendo uma aceleração de Deus. Não sei se você sente isso, mas Deus quer você agora. Eu disse, sei lá, 2 noites atrás, lá na farm. Sabe quando Jesus ele chega na casa de Marta e Maria e Lázaro está morto? Lázaro está morto há 4 dias. E Marta chega para Jesus e fala assim: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta diz assim, aí Jesus vira para Marta e fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta vira para Jesus e diz: eu sei, Jesus, no dia da ressurreição dos mortos, nós iremos ressuscitar contigo. O que Marta estava fazendo? Marta coloca Jesus no passado, se você estivesse aqui. Marta coloca Jesus no futuro, no dia da ressurreição dos mortos. Mas Marta não coloca Jesus no presente. Sabe, a gente é muito bom para olhar para Jesus, olhar para Jesus e ver que Jesus redimiu a nossa história. A gente é muito bom de achar que um dia Ele vai fazer algo, mas eu quero dizer para você, agora. Existe uma revelação de Jesus para agora, é nesse momento, nessa hora, uma janela de Deus agora para a nossa geração, e a gente não pode perder essa janela, é agora, há um movimento do Senhor agora, nesse exato momento, sabe, existe uma santa visitação vindo sobre a igreja brasileira, existe uma santa visitação vindo sobre o mundo. Deus abriu uma janela de oportunidade para nós, e agora é a hora de nós acelerarmos com Ele. Presta atenção, não espere mais, é a hora, é agora. Você está dizendo: Deus, eu só estou esperando uma palavra para que eu possa fazer aquilo por Ti. Eu estou te dando a palavra, vai e faça agora. Sabe, não é amanhã, é agora. Sabe, o Lincoln acabou de voltar da Rússia e ele orou por uma mulher surda. Oração, sabe aquelas orações simples? Senhor, eu peço que o Senhor cure essa mulher. Puf! Presta atenção, está acontecendo agora, não é amanhã, gente. Eu acho que nós estamos esperando, nós estamos dizendo assim: Senhor, num dia, sabe, naquele dia futuro isso vai acontecer. Não é um dia futuro. Chegou a hora de nós confrontarmos o impossível. Presta atenção, eu escrevi uma série de mensagens que eu ainda não preguei ela. O nome da série é Comissionados ao Impossível. Você sabe o que Jesus chamou a gente para fazer? Curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, expulsar demônios, fazer discípulos de todas as nações. O que significa isso? Significa que Jesus chamou a gente para fazer aquilo que a gente não consegue fazer. E se você está querendo achar que você tem que se preparar para fazer aquilo que você não consegue fazer, você está errado. C.S. Lewis disse: o ir faz o caminho. Você simplesmente precisa ir, porque quando você vai, o caminho vai sendo pavimentado. Sabe, não existe, presta atenção, não existe uma highway dos céus na tua frente. Sabe, o que existe na tua frente é simplesmente o teu movimento de fé. Você bota o pé para fora do barco e aí o caminho se faz. Você não tem que ficar esperando para ver. É a hora de você se movimentar por aquilo que Deus já te empoderou através do Filho dele. Presta atenção, as pessoas maduras, elas simplesmente estendem a mão e pegam. Elas não ficam esperando as coisas acontecer. Elas produzem a transformação. Você tem uma opção hoje: viver como alguém que surfa na onda que alguém criou, ou você pode ser aquele que cria a onda. Você pode ser o homem que se esquenta no fogo ou o homem que produz o fogo.
Chegou a hora de nós produzirmos o fogo para essa geração que está vivendo dias de inverno. E como é isso? Isso vem através do conhecimento de Deus. Sabe, talvez a mensagem mais importante que eu preguei no último ano foi o conhecimento de Deus. E eu sempre falo isso no início dessa pregação e de qualquer outra pregação que eu faço. Existe uma frase de A.W. Tozer que ela sempre tem me confrontado, que é essa: o que nos vem à mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. Sabe, o que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus, isso é a coisa mais importante a seu respeito. A coisa mais importante a seu respeito é a imagem que você tem de Deus. Se você tem uma imagem errada de Deus, você vai representá-lo de uma maneira errada. Escuta, a maneira como nós vemos Deus define a maneira como nós pensamos. A maneira como você vê Deus vai definir a maneira como você pensa. Agora presta atenção, a maneira como você entende Deus é a maneira que você irá representá-lo ao mundo. Se você entende Deus de uma maneira errada, se você interpreta Deus de uma maneira errada, a sua representação vai ser uma maneira, você vai mostrar Ele de uma maneira errada. Tudo que nós precisamos agora então é entendermos como Deus é. Porque a tua identidade só é revelada de verdade quando você entende quem Deus é. Mateus capítulo 16, Jesus pergunta quem os homens dizem. Quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João. Beleza, aquela galera ela está dizendo isso. Mas quem vocês dizem? Vocês que são chegados meus, vocês que estão colados comigo na grade, quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe Pedro e fala bem assim: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Agora, se liga nisso, sabe? Deus fala que Pedro é uma pedra apostólica para a igreja quando Pedro declara quem Jesus é. Então, você vai saber quem você é quando você entender quem Cristo é. A sua identidade está ligada a Ele. Você está aí? O que eu quero dizer para você é que não tem como nós vivemos de verdade aquilo que Deus tem para nós se nós não entendemos quem Ele é. Por isso a maneira como nós entendemos Deus é a maneira como nós o representamos. Quando você entende Deus de uma maneira errada, cara, você vai representar Ele totalmente torto. E tem uma galera aí mostrando Deus como Elias, mostrando Deus como João, não mostrando Jesus como Elias, mostrando Jesus como João, mas não mostrando Jesus na verdade que é. Um dia os discípulos de Jesus queriam representar Jesus, mostrar Jesus a Samaria como Elias. Você lembra disso? Jesus desce, passa para Jerusalém, descendo para Jerusalém, e Samaria não recebe bem Jesus. E aí os caras viram e falaram assim: Jesus, a parada é o seguinte, esses caras aí estão tretando contigo, tretou comigo, tá ligado? Então a parada é o seguinte: vamos clamar para o fogo descer do céu e consumir esses caras. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês não sabem que esse espírito vocês são? O Filho do Homem não veio condenar o mundo, o Filho do Homem veio salvar. Por quê? Porque eles estavam pegando o modelo de Elias, trazendo para o modelo de Cristo. Elias foi um homem que clamou e o fogo desceu dos céus. Tá, sabe, é legal você achar Jesus, achar Deus em Elias, mas só Jesus tem a perfeita imagem de Deus. Então a grande verdade é que quando nós entramos na revelação de Cristo, nós começamos a entender que Ele não é Elias, que Elias teve parte, ou em parte revelou quem Ele era. Então a gente precisa redefinir a nossa maneira de Deus. Agora presta atenção, todo problema social, todo o problema da nossa sociedade hoje está na falta do conhecimento de Deus. Eu não estou falando da religião. Quando você lê Romanos capítulo 1, a Bíblia diz: por desprezar o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um pensamento mental reprovável. E aí vem uma lista de coisas que são absurdas, que a nossa sociedade está vivendo por desprezar o conhecimento de Deus. Então, quando você despreza o conhecimento de Deus, existe um pensamento reprovável. Você começa a pensar e a arquitetar os pensamentos de uma maneira que não é legal. Você está aí? Então, quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando você começa a ter encontros com Jesus, isso começa a reestruturar a tua maneira de pensar. Agora, quando os seus pensamentos são reestruturados, as suas ações são reestruturadas. Agora, como Deus reestrutura a maneira que você pensa? Através de uma experiência. Quando Deus te dá uma experiência, na verdade Ele está reestruturando a sua maneira de crença. Porque uma experiência gera uma crença gera um comportamento
Um comportamento repetitivo se faz uma cultura. Então quando Deus quer mudar uma cultura, na verdade Ele dá uma experiência. Porque quando você tem uma experiência, você muda a sua crença. E quando você muda a sua crença, você muda o seu comportamento. Então, mais forte do que confrontar ações é confrontar pensamentos. Porque quando você confronta a maneira de pensar, é o que Jesus fazia com os caras. Quando você confronta a maneira de pensar, na verdade você está indo na raiz do problema. Então a gente tem uma cultura lá na nossa igreja, que a gente sempre está confrontando pensamentos e não atitudes apenas. Agora, se o conhecimento de Deus se tornou um problema, nós precisamos voltar a conhecê-lo como Ele é, amém? Olha o que diz Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quando essa chuva vai chegar? Quando nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Quantos querem viver molhados nessa chuva de reforma e transformação e avivamento? Presta atenção, prossigamos e então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então fala aqui comigo, o conhecimento de Deus não é estático. Então aquela parada que você teve com Deus quando você tinha 10 anos, 12 anos, 14 anos, 13 anos, lá no retiro que vocês tiveram de membresia aqui da Monte Sião, tudo isso foi maneiro, cara. Sabe aquela vez que você entrou na conferência, numa conferência e pum, Deus te atropelou. Sabe aquele que você se levantou e foi para casa dizendo: ei, o que aconteceu? Até agora eu não estou entendendo. Sabe, aquilo ali te levou a um conhecimento de Deus. Aquela vez que você estava no teu quarto, leu a Bíblia e aquela palavra saltou e mexeu dentro de você. Isso te levou a um conhecimento de Deus. Mas a Bíblia fala que aquele conhecimento precisa ser progressivo. E o conhecimento progressivo de Deus está relacionado a encontros. Deus quer te levar a uma vida de encontro. Porque presta atenção, o teu comissionamento te deu autoridade. Que é o comissionamento, Guga? É aquele ide fazer discípulos e ide liderar nações. Discipular é liderar nações, ok? Então, o comissionamento de discipular nações, e o comissionamento de você fazer discípulos de pessoas, de transformar, de levar o evangelho da salvação, de transformação e de salvação, isso te deu autoridade. Você está se movendo pela autoridade que Deus te deu através do comissionamento. Então o comissionamento te deu autoridade, mas os teus encontros regulares com Deus te dão poder. Se você não tem encontros regulares, você vive numa autoridade sem o poder. Por que você está dizendo isso, Guga? Porque é o seguinte, de tempos em tempos Deus está ampliando a revelação dele. E quando você tem um encontro com ele, aquela revelação é ampliada para aquela estação. Exemplo disso, João, o discípulo que Jesus amava, segundo ele mesmo, falava dele mesmo. Ele tinha uma alma boa, pelo menos isso é bom, né? Eu disse: Jesus me ama, Jesus me ama mais do que todos vocês. É legal isso. Eu também me sinto assim de vez em quando. E falei. E pensa comigo, João andou com Jesus 3 anos, ok? Intensos. Imagina um Tony One de 3 anos. Todo dia, velho, todo dia Jesus, cara. Imagina um dia com Jesus, cara. Olha que Jesus, você sai, um dia com Jesus, cara, o morto ressuscitou. Todos que trouxeram até ele foram curados. Um dia com Jesus. Foi tão glorioso, era tão significativo um dia com Jesus, que depois de um dia lá de milagres constantes, os caras chegaram, sentaram e começaram a discutir: quem é o maior? Não, eu sou o maior, cara, eu sou o maior, eu vou sentar à direita dele. Por quê? Porque um dia com Jesus provocava um senso de grandeza. Sabe o que eu acho engraçado nisso? É que Jesus não esvazia a grandeza quando ele vai corrigir, ele só redefine ela. Então Jesus não fala bem assim: ó, vocês são tudo menino, rapaz, tudo bando de molecada. Ninguém aqui é grande, vocês são tudo raça. Não, Jesus não faz isso. Jesus fala assim: não, o maior no reino, o maior é o que serve. Então ele só redefine grandeza, ele não esvazia a grandeza. Não sei porque eu falei isso, mas falei. Voltando, então João andou 3 anos com Jesus, e um dia Jesus morre, ressuscita. João está em Pátimos, de repente ele tem um novo encontro com Jesus. E quando ele encontra Jesus um Jesus diferente que ele andou. Você lembra disso?
Era tão diferente que quando ele olhou, imagina, teu amigo, teu colega, aquele cara que Jesus amava. Você olha para aquele cara a quem sempre te amou e você, puf, cai como morto. Olha que legal. Você tem um encontro com uma pessoa que você andou 3 anos e agora você cai como morto. Porque a revelação tinha sido estendida de quem ele era. Você precisa entender uma coisa. Existe horas na tua vida que a revelação de Jesus vai te derrubar e vai te colocar como morto. Existe hora que é chegado, tá ligado? Chegado, sabe? Chegado. Você inclina a cabeça, no peito, fica ali. Existe hora que você fala, buf, sabe? Se a revelação de Jesus não te matar, é porque você nunca teve uma revelação de Jesus. Se a revelação de Jesus não levar o teu eu, é porque você nunca teve a revelação dele. Sabe, existe horas que a gente fica na intimidade. Tem horas que realmente aquilo ali provoca algo muito mais profundo em nós, que vai levar um nível de morte para ter um novo nível de encontro. E agora quando ele cai no chão, alguém bota a mão nele e fala assim, não temas. É uma boa coisa para você ouvir quando você está morrendo. Não temas não, você não vai morrer não. Mas o que é isso? Isso é uma revelação ampliada de Jesus. Então você não pode ficar em um único lugar na revelação dele, amém? Essa precisa ser expandida. Por isso, muitas vezes o inimigo do próximo mover foram aqueles que foram usados no último mover. Historicamente, os movimentos de avivamento, os homens que foram usados no último avivamento, eles se tornam inimigos do próximo movimento de avivamento. Por quê? Porque eles estão em uma revelação e eles não entendem a próxima revelação. E quando você vive numa revelação e você não entende a próxima revelação, você perde a próxima estação. Eu falei sobre isso noite passada. Sente só isso. Deus fala para Moisés: Moisés, fale a rocha, ou melhor, bata na rocha. O que Moisés fez? Bateu na rocha, saiu água, matou a sede de 3 milhões de pessoas, ok? Ele anda mais um pouco, Deus fala para Moisés: Moisés, fale a rocha. Você lembra disso? E aí o que ele faz? Ele bate na rocha. Agora, Deus falou a primeira vez para ele bater, na segunda Deus falou para ele falar, e ele bateu. O que aconteceu? Saiu água, alimentou, matou a sede das pessoas, mas ele perdeu a terra. Porque quando você pega uma revelação de Deus, de uma estação, e leva para a próxima estação, você perde a outra estação que vai vir. Sabe por que Deus falou para Moisés falar a rocha? Porque a primeira cidade que Moisés ia conquistar era uma cidade de muros, de rocha, chamada Jericó. Era uma cidade de pedra. E ele não ia conquistar batendo, ele ia conquistar falando. Quando você se move numa revelação de Jesus do último tempo e não entra na revelação de Jesus do próximo tempo, significa que você está perdendo a próxima estação. Então presta atenção, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Presta atenção, o que Deus falou contigo na última vez não significa que é eterno, apesar das palavras dele permanecerem eternamente dentro de nós. Mas presta atenção, o que Deus falou contigo muitas vezes vai ser reformulado para uma próxima estação. E não é que a palavra de Deus mudou. É uma conexão, porque Deus trabalha com degraus. Deus não destrói para construir, mas Deus te dá um degrau, que depois vai te levar a um novo degrau, que vai te levar a um novo degrau, e você vai subir, é uma escada. Ok? Amém? Então a nossa busca precisa ser por um conhecimento mais profundo de Deus, amém? Você sabe que o nosso maior inimigo não é o diabo. Tem gente que fica: Satanás, sai diabo, está amarrado o cão, sai tinhoso, capeta. E presta atenção, não estou dizendo que a gente não tem que aprender a amarrar o valente. Mas o nosso inimigo, na verdade, o maior inimigo da igreja, o maior inimigo do povo de Deus não é o diabo, mas a ignorância, a falta de conhecimento. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo dele tem perecido porque lhe falta conhecimento. Quando te falta conhecimento, você vive uma vida de ignorância, isso te leva a uma perca. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, diz a palavra. E não é por causa do pecado, não é por causa do diabo, mas é porque lhe falta conhecimento. Sabe que a palavra hebraica para ignorância é escuridão. Satanás é o príncipe das? Então ele governa através de ignorância.
Quando somos ignorantes, entregamos o poder a Ele. Já viu a igreja quando ela fala bem assim: nós não devemos nos envolver com política. Presta atenção, quanta ignorância. Nós devemos nos envolver com música para fora, música para cá, música para lá, música para cá, roupa para lá, sabe esse negócio, essa divisão tola. O que a gente está fazendo? Vivendo em ignorância. E aí tem aquela velha frase que a gente vem declarando ela por anos no Brasil, que é: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. A palavra hebraica para luz significa conhecimento. João 8,12 diz assim, na verdade João 8,12 diz que Jesus é chamado a luz do mundo. Então eu vou traduzir. Diz assim: eu sou a luz do mundo, o conhecimento para o mundo. Quem me segue não andará em trevas, em ignorância. Pelo contrário, terá o conhecimento para a vida, a luz para a vida. Você está aí? Então, quando o nosso grande objetivo é entrar no conhecimento de Deus para provocar uma transformação, amém? Olha o que diz João capítulo 5, versículo 19: em verdade vos digo que o Filho do Homem... Não, perdão. Deixa João de lado. É porque eu tenho um monte de versículo aqui, se eu for ler todos. Presta atenção. Então o nosso grande objetivo, o objetivo da igreja é entrar no conhecimento de Deus. A coisa mais importante que você pode fazer por você, pelo seu destino, por essa nação, é conhecer Deus. Porque é impossível conhecer Deus e não ter uma transformação profunda no seu homem interior e no meio, e não provocar uma transformação no meio que você vive. Agora, Guga, então beleza, eu entendi que eu já entendi que a revelação de Jesus é a coisa mais importante que eu preciso ter na minha vida. Como eu entro nessa revelação? Eu quero te dar 3 pontos rápidos para você entender como você entra nessa revelação. Primeiro, viver o conhecimento de Deus vem por revelação. Diga, por revelação. Sabe, existe um conhecimento adquirido e existe um conhecimento revelado. A Bíblia fala sobre um conhecimento adquirido e um conhecimento revelado. E você precisa viver por revelação, não apenas por adquirir conhecimento, mas por viver em um conhecimento revelado. Você sabe que existe, você também já deve ter ouvido essa estatística, existe uma estatística que diz que uma criança de 11 anos tem mais informação do que Nero no auge do seu reinado. Então hoje a gente tem muito conhecimento, sabe? A gente tem muita informação. A gente pega aqui o celular, a gente google aqui, a gente clica aqui e a gente está em qualquer lugar do mundo. A gente pode pegar qualquer informação nesse exato momento. Nós estamos nos enchendo de informação. A todo momento, a toda hora nós temos informação. E muitas vezes elas ficam perdidas em nossa mente e a gente consegue puxar quando a gente entra numa conversa. Mas é apenas informação. Eu comparo isso à comunicação que Deus fez com Adão e Eva. Presta atenção. Um dia Deus virou para Adão, depois de ter feito Adão, e Deus olha para Adão e falou assim: Adão, o negócio é o seguinte, governe o jardim, proteja os limites do jardim. Você tem autoridade sobre esse jardim. Está vendo aquela árvore ali é a árvore da vida. Você vai se alimentar daquela árvore, da árvore da vida. Aquela outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore você não vai comer dela, porque no dia que você comer dela você vai morrer. Foi isso que Deus disse para Adão, ok? Então, quando você ouve Deus, o nome disso é revelação, ok? Amém? Deus te revelou algo sobre o seu destino, sobre a sua conduta e como você deveria viver. Então ele disse: você deve viver dessa maneira, faça isso, haja assim, proteja o jardim, coma dessa árvore, dessa não. Então Adão tinha uma revelação, ok? Deus faz então, um dia Adão está andando lá no Éden, e ele vê elefante com elefoa, girafa com girafa, macho, fêmea, eu não sei como é o nome de girafa fêmea, ele vê lá, você já entendeu, e aí ele encontra ali, ele está lá meio deprimido, porque ele não achou ninguém igual a ele e tal, e aí a Bíblia fala que Deus adormeceu o homem, e tirou toda a parte feminina do homem. Diga, Deus tirou, vamos lá, fala forte, Deus tirou toda a parte feminina do homem. Já entendeu, né? Quantos aqui são homens?
Vamos lá, duvida não, levanta tua mão, você é homem, cara. Deus tirou toda a parte feminina do homem. Deus tirou a mulher de dentro. Acabou, mano, não tem mais nada feminino aí. Agora fala grosso. E então, quando Deus tira ali e faz a mulher, ele acorda, ele começa a falar aqueles negócios lá maluco lá, que você não deve nunca falar aquilo, varoa, aqueles negócios, você não deve falar isso não funciona. Funcionava naquela época, tá, old school, acabou, passou, ficou lá para trás. Agora é outra maneira, tá entendendo? E aí depois que acontece tudo aquilo, eles começam ali, provavelmente Adão, ele comunica com Eva aquilo que Deus falou para ele. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a serpente vem tentar Eva, ela relata aquilo que Adão ouviu de Deus. Ela diz assim: não, aquela ali eu não posso, porque se eu tocar nela, eu vou morrer. Você lembra disso? Por quê? Porque ela ouviu de Adão. Então presta atenção, cola aqui comigo. Tudo que você ouve de Deus é uma revelação. Tudo que você ouve de alguém, se não há uma transformação através do Espírito Santo do seu coração, é apenas uma informação. Então Eva vivia de informação, Adão de revelação. Você não conhece Deus por informação. Você pode vir na igreja, sentar na igreja, ouvir palavra na igreja, vir no culto de avivamento, cair no chão, babar, e se isso não gerar uma revelação através do Espírito Santo no teu coração, é apenas uma informação. Hoje nós temos uma geração cheia de informação e pouca revelação. Por isso tem muita gente que vem e não permanece. Porque quando você tem uma revelação, mano, você está fincado na rocha. Você está aí? Você tem que pedir para Deus te dar uma revelação, não apenas viver de informação. Por isso, quando o diabo foi tentar, ele não foi em Adão, ele foi em Eva primeiro, porque ela estava cheia de uma informação, na minha opinião, tá? Ela estava com uma informação. E aí o que acontece? Mas há uma consequência também para quem tem uma revelação e não vive segundo ela. Se você observar quando a tentação ali, quando acontece aquele momento ali no Éden, e a mulher come o fruto, nada acontece. Já observou isso? Mas quando o homem come, os olhos são abertos, porque ele estava empoderado por uma revelação. A quem muito é dado, muito será cobrado. E aí sobre a mulher há uma condenação que diz que ela sofreria dores sobre o corpo, a serpente rastejaria e comeria do pó da terra, e sobre o homem, por causa do seu pecado, a terra foi ferida por maldição. O pecado do homem, por causa da quantidade de revelação que ele tinha, feriu a terra. Agora, a terra foi ferida por maldição e ela produziu espinhos. O primeiro Adão produziu espinhos, o último Adão tomou uma coroa de espinhos, porque é o sinal da retirada da maldição da terra. Agora, olha que loucura isso. Se você vive apenas por informação, você tem data de validade. Viver de revelação, viver de informação tem data de validade. Qual é a data de validade, Hugo? A primeira tentação que aparecer na tua frente. Agora, quando você tem uma revelação, mano, aí o bagulho é diferente. Você sabe o que me trouxe até aqui? Porque eu poderia sentar aqui contigo e contar várias histórias de fracassos, que eu tive muitos, de decepção, de abandono, de perseguição, de calúnia, de desilusão. Eu poderia contar várias. Do último ano eu poderia contar várias para você, mas uma revelação de um chamado que Deus fez, do encontro que eu tive com Deus, e esse chamado que tomou meu coração, provocou uma revelação tão profunda que eu estou fundamentado, sabe? É isso que vai te levar para a próxima estação, é isso que vai te levar a um conhecimento mais profundo de Deus, é você ter uma revelação. Está aí? Está aí? Segunda maneira de você entrar no conhecimento de Deus é por fé na palavra. Diga: fé na palavra. Se você não tiver fé na palavra, cara, você não vai conseguir entrar nessa nova revelação. Você não vai entrar numa revelação profunda do Senhor. Você lembra quando os discípulos estavam no caminho de Emaús? Estavam andando no caminho de Emaús, e aí Jesus ressuscita dos mortos, começa a andar com os discípulos no caminho de Emaús. E eles estão andando no caminho de Emaús. E aí Jesus começa a conversar: e aí, o que está rolando aí? Ué, você não soube? O homem aí, o profeta, morreu. O rabi, o libertador, o cara morreu. Você é um forasteiro? Aí Jesus, presta atenção, os caras eram discípulos de Jesus. Provavelmente ele fazia parte daqueles 70. E eles estavam fugindo de Jerusalém, saindo fora por causa da perseguição que estava começando. O ambiente estava hostil.
E eles estão vazando de Jerusalém. Jesus encontra eles. O Jesus que andou com eles, eles andaram com Jesus, eles não reconhecem Jesus. E eles estão trocando, e Jesus está conversando com eles, falando assim, ó. Aí Jesus, olha o que Jesus faz, cara. Jesus começa a citar, a Bíblia fala que Jesus começa a citar Moisés e os profetas. Você lembra disso? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava pegando todos os textos de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus estava pegando todos os textos da sua morte e sua ressurreição e comprovando que aquele homem morreria e ressuscitaria. E Jesus está falando para eles, cara, mas não está escrito que esse homem morreria e ressuscitaria? Era isso que Jesus estava fazendo. Depois ele pegou todos os textos dos profetas, textos messiânicos. O que Jesus estava falando? Olha o que Jesus estava dizendo. Se você não acreditar na palavra escrita, quando a palavra revelada aparecer, vocês não vão reconhecer. Sabe qual é o problema nosso, cara? Que a gente sempre está querendo ver, e na verdade a gente só precisa crer no que já está escrito. Você não entra numa revelação de Jesus, você não entra numa revelação manifesta de Jesus sem antes acreditar numa palavra que está escrita. Primeiro você crê e depois você vê. Você não vê para crer, você crê para ver. Jesus muda a minha vida. Não, já viva como alguém que está com a vida mudada. Você é louco? Sou louco. Não, é porque eu estou esperando algo acontecer, sabe? Não espere algo acontecer, já viva como se já estivesse acontecendo. Antecipe romperes, antecipe o tempo. Você está aí? Você não vai entrar numa revelação de Jesus esperando as coisas acontecerem. As coisas mais loucas que aconteceram na minha vida foi eu andar, fazer, sem ter nada sólido e as coisas ir nascendo. Está acontecendo, é lógico que está acontecendo. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, você já está grávido. É como uma gravidez, sabe? Eu estava explicando isso lá no Tony One. Eu disse assim, quando a Mara ficou grávida, quando a gente ficou, eu e Mara, eu tenho 3 filhos. Estou casado há 14 anos com a mesma mulher, aleluia. Hoje precisa falar isso. Estou há 20 anos juntos. E quando a gente ficou grávida da Isabela, nossa primeira filha, que está com 11 anos, aí pegava o examezinho, sabe aquele examezinho que você vai na farmácia e compra? Ele tem uma listrinha azul. Quando você faz xixi e está grávida, aparece a segunda listrinha azul. E ela estava suspeitando que estava grávida, fez xixi, de repente apareceu uma listrinha azul. A segunda listrinha azul apareceu. Ela, nós estamos grávidos. Eu falei assim, calma, vamos fazer de novo. Aí corri na farmácia, comprei o exame, trouxe, ela fez xixi, de repente a segunda listrinha azul apareceu. Calma, vamos fazer de novo. E aí eu corri na farmácia, comprei a terceira vez e ela fez xixi. E quando fez xixi, dei água para ela, né? Bebeu água e fez xixi. E quando fez xixi, apareceu. Presta atenção. O que mudou no corpo dela? Nada. Qual no bio? O que tinha transformado? Nada. Mas agora ela estava carregando uma semente, ainda que não parecesse que ela estivesse, ela já estava carregando a semente do filho, da nossa filha. E o que acontece? A nossa perspectiva de mundo mudou radicalmente para os próximos anos, para a próxima década e para o resto da vida. E nada tinha mudado. Sabe, quando você recebe uma palavra de Deus, você está grávido dela. Ainda que nada tenha mudado fisicamente, agora você já está grávido. Você começa a alterar a tua vida. Vamos lá, isso é acreditar na palavra que está escrita. Você está aí, cara? Ide curai os enfermos. Você já orou por enfermos que não foram curados? Vários. Mas ele mandou eu orar. E eu estou grávido desse negócio. Eu quero ver o dia em que todos que foram trazidos foram curados, serão curados. Ainda não aconteceu,
mas nós vamos ficar forçando o reino, sabe? Porque nós estamos grávidos da palavra. Deus falou que vai transformar o cenário da nossa nação. Ainda nós não estamos vendo nada, mas nós estamos forçando o reino, porque nós estamos grávidos disso, sabe? Nós estamos grávidos da transformação dessa nação, nós estamos grávidos do avivamento dessa nação, nós estamos grávidos, nós estamos carregando a semente da mudança, da reforma, nós estamos empurrando e forçando o físico, o impossível para um lugar. É impossível? Nós vamos forçar, porque o nosso reino é um reino de possibilidades. Há uns meses atrás, há um ano e meio atrás, meu pai deu entrada no hospital em Brasília, e ele entrou, o médico, quando olhou os exames, falou assim: isso aqui é impossível, era para ele estar morto, faz de novo porque foi errado. E quando fez o exame de novo, falou assim: não, é isso mesmo, interna agora, UTI. Subiu para a UTI, fez todos os exames, e o médico virou para mim e disse assim: eu não contei nem para minha família, né? Seu pai tem 2 meses de vida. E falei para ele: ok. Saí, me tranquei no banheiro do hospital. Ele disse assim: o meu pai verá o fruto da sua profecia se cumprir. Senhor, eu oro para que ele veja o fruto da profecia dele se cumprir. Meu pai vai viver. E você sabe o que é você viver de uma maneira que você foi para casa, você com algum familiar no hospital, e todas as vezes que o telefone toca, parece que é um terror. E eu comecei a lutar contra a minha alma. Sabe quando o espírito guerreia com a alma? Eu fiquei naquela luta. E eu comecei a forçar aquele negócio do mundo espiritual. No outro dia o quadro não melhorava. No terceiro dia o quadro não melhorava. No quarto dia melhorou um pouquinho. Na hora que melhorou um pouquinho, foi meu grão de mostarda para mover um monte. Sabe, a pequena possibilidade movendo a grande impossibilidade. Então eu me agarrei naquele negócio, mano. De repente o quadro começou a virar. Nem eles acreditaram. Tem 1 ano e pouco, tinha dado 2 meses, 3 meses de vida para meu pai. Está vivo. Sabe por quê? Porque quando você agarra uma pequena possibilidade, você começa a mover a grande impossibilidade. Tudo que você precisa entender é que você está grávido de algo, ainda que o que esteja à tua frente seja muito grande. Está aí? Vou terminar. O que é isso? Significa que você precisa se apoderar da palavra. Diga a palavra. Deixa eu fazer um mergulho na palavra. Eu sei que eu tenho que acabar, que eu já falei demais, mas presta atenção. Deus tem uma palavra para você, e quando você acredita na palavra, isso provoca uma mudança em você. Olha o que diz João capítulo 17. Santificai-vos na verdade. Aonde? A tua palavra é a verdade. Então quando Deus quer mudar a tua vida, sabe o que Ele faz? Ele te dá uma palavra. E quando você entende que aquela palavra é a verdade, ainda que as circunstâncias estejam mostrando algo contrário daquilo, na verdade, quando você abraça aquela palavra, você começa a santificar naquela palavra que Ele te deu. Porque presta atenção, santidade, pureza, não está ligado daquilo que você faz, está ligado à palavra que Ele tem. Os anjos cantavam santo, 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 antes do pecado existir. Então presta atenção, santidade não é uma lista de coisas que você faz e deixa de fazer. Eu sei que tem gente que acha: não, eu estou santo porque eu parei de fazer isso, não, eu estou santo porque eu parei de fazer. Não, presta atenção, isso não te faz santo. Santidade é natureza, certo? Então quando você nasceu de novo, você nasceu para uma natureza, e agora você está santo. Você é um homem santo contra o pecado, e agora você não é um pecador para lutando para ficar santo, agora você é um homem santo contra o pecado. Então quando você recebe uma palavra de Deus, você entra naquela palavra, você entra na atmosfera da santidade. E quando você começa a andar na palavra que Ele te entregou, a palavra ela começa a santificar, e você vai andando naquela palavra, amém? Então aí você anda para um outro ponto.
Olha o que diz 2 Coríntios 7,11. Amados, visto que você tem essas promessas. Qual promessa? As palavras que Deus liberou sobre você. E quando você começa a andar nela, você começa a santificar e você começa a viver aquela verdade para uma liberação de Deus na tua vida. Olha o que está dizendo a Bíblia. Visto que você tem essas promessas. Quais promessas? As palavras que Deus liberou sobre você. Purifique-se de tudo que contamina o corpo, o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha o que ele está dizendo. Já que você tem essas promessas, que é a palavra, que é a verdade que te santifica, agora se aperfeiçoa, agora entra o processo da purificação da sua vida, que você recebeu a palavra e agora você é intencional na santidade, que começa a santificação, que você começa a andar pela palavra e não apenas por aquilo que você está vendo. Você está aí? E aí aquilo ali vai provocando um efeito dentro de você que vai começando a transformar a tua vida e tudo que está à tua volta. E ele diz assim: purifique-se. A sua conduta começa a ser mudada. Quando? Quando você se santifica na verdade, que é a palavra de Deus. E agora, visto que você tem essas palavras que você recebeu sobre você, que agora você está andando nela, certo? Você está andando antes de ver. Faz sentido para vocês? Talvez eu estou indo um pouco longe demais. Então você purifica de tudo que contamina o corpo. Agora você é intencional com a palavra. Você recebeu, você entende que aquela palavra ela é soberana de Deus, mas agora você está sendo intencional com a palavra. Você está sendo intencional com a atmosfera da santidade, vivendo a purificação, a santificação. Então quando você está andando naquilo ali, você está purificando de tudo que contamina o corpo. Agora você está dizendo: cara, eu sou dessa atmosfera, eu recebo essa palavra, ainda que eu não estou vivendo essa palavra ainda, e agora eu vou me abster daquilo. Então você começa a se abster, e você começa a aperfeiçoar no temor. Então vamos lá. Como eu vivo a palavra, Guga? Primeiro, acreditando nela. Quando você acredita nela, você entra na atmosfera da santidade, a atmosfera de que tudo é possível. Quando você está debaixo daquela atmosfera agora, você está crendo naquela palavra, você dá um passo. Qual o passo? Para a santificação pela palavra. Você começa a santificar naquela palavra. E quando você começa a santificar naquela palavra, você começa a se abster de coisas que prejudicam o crescimento daquela palavra em você. E aquilo ali se enraiza mais quando você entra no temor. E o que é temor? Temor é diferente de medo. A nossa geração tem confundido temor com medo. Medo. Olha que interessante. Jesus entra no barco, deita e dorme. Você lembra disso? O vento bate, joga o barco de um lado para o outro. Os caras estão lá apavorados com aquilo. E eles descem e acordam Jesus. Jesus acorda, entra, sobe para a proa do navio, repreende o vento, manda o vento calar e o mar se aquietar. Tudo para. E a Bíblia fala que o coração deles se encheram de temor. O barco do medo virou o barco do temor. Então, medo é proveniente de uma ação destrutiva do mundo contra nós. Temor vem da raiz de uma benevolência de Deus, da grandeza de Deus ao nosso favor. Quando você vê Deus agindo de uma maneira gigante, seu coração se enche de temor. Então você começa a viver o que, cara? Você começa a viver os fatos de Deus vindo ao teu encontro, o poder de Deus vindo ao teu encontro, teu coração te enche de temor. Está aí? E aí você entra, aí você começa a viver no temor. E aí você entra num lugar chamado intimidade. Olha o que diz Salmos 25:14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. E aí você começa a entrar numa intimidade. Quando você entra nessa intimidade, agora você começa a viver coisas e ouvir coisas que ninguém nunca ouviu. Sabe por quê? Essa aqui é a frase que tem me acompanhado esses dias. Deus grita as suas verdades, mas sussurra os seus segredos. Vamos lá. Deus grita as suas verdades, mas sussurra os seus segredos. Todo grito de hoje que você ouve, transformação, foi um sussurro ontem que um homem íntimo conseguiu ouvir. E como ele conseguiu ouvir? Porque ele creu na palavra, ele se absteve das coisas pela palavra, ele entrou no temor, e o temor provocou a intimidade, e a intimidade o levou a ouvir os sussurros. E eu encerro com isso. Está aí? O que Deus quer fazer com a tua vida hoje? Deus quer ampliar a revelação de quem Ele é em você. Escuta, nada faz sentido, nada. Construir ministério, fazer dinheiro, montar empresa, prosperar,
se não tiver uma revelação de Jesus no meio daquilo. Nada no final vai fazer sentido para você. Sabe por quê? Porque Deus está levantando uma geração para construir aquilo que revela os céus. E o que vai acontecer nessa noite? Deus vai ampliar a tua revelação de quem Ele é. Amém? O que Deus vai fazer nessa noite? Deus vai te dar uma porção maior da revelação de quem Ele é. Hoje Deus vai derramar uma fome sobre você no final desse culto, e essa porção que vai cair sobre você vai alargar o teu conhecimento de Deus. O que vai acontecer agora? Deus vai provocar uma fome tamanha dentro de você, que quando você sair daqui, as próximas semanas serão semanas de uma busca profunda pelo Senhor. E o que eu sinto que existe uma oportunidade de Deus para vocês, como vocês nunca tiveram. E essa oportunidade de Deus é uma oportunidade ligada a um conhecimento mais profundo dEle. Está chegando a hora do mundo clamar com alta voz pela revelação de Jesus. E presta atenção, não é a revelação de um Jesus religioso. O mundo vai clamar: eu quero paz. E a gente vai ter a revelação do príncipe da paz. Eu quero cura. A gente vai ter a revelação do Rafá, do Deus que sara. Quando isso vai acontecer? Quando você entender que você precisa viver na palavra antes que a palavra se manifeste. Quando você entender que você precisa viver por uma revelação e não apenas por uma informação. Hoje Deus quer te dar uma revelação. E como isso vai acontecer? Através de um encontro sobrenatural. Quando nós ficarmos em pé, o ambiente vai mudar. Quando você se colocar em pé aqui, algumas pessoas vão sentir um ambiente sobre a sua cabeça mudando. E vai ser sem emoção. Você vai ver que vai ser totalmente espiritual. Anjos vão entrar aqui com pergaminhos nas mãos. Eles vão ler os próximos 10 anos da sua vida. A sua década vai ser liberada pela boca de Deus, e você vai entrar num conhecimento mais profundo do Senhor.